Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos abençoe nessa noite, nesse mês de comemoração dos 36 anos de existência dessa instituição, que certamente ela tem essa idade de encarnada, não é? Porque geralmente os centros espíritas é mais ou menos como uma encarnação. Primeiro reencarna os trabalhadores, para depois reencarnar ou encarnar aquela instituição. E a Fraternidade Espírita de Bezerra de Menezes não foge disso, não é? 36 anos já é um certificado de que o trabalho e os esforços são realmente de merecer nossa gratidão. Não só nós encarnados, mas também os desencarnados, que são mais amparados do que nós aqui, nessa instituição. Eu escolhi esse tema, parece um tema um tanto fora do mês, porque o ser humano gosta de criar datas comemorativas, mas não é uma comemoração, é uma lembrança, não é? Foi no mês de setembro, em que a cor amarela, né, identifica a atenção que devemos ter às doenças mentais, mas principalmente uma pandemia que se dá no nosso planeta do suicídio. Então, eu venho trazer para vocês aqui a questão que está no Livro dos Espíritos, na última parte, né? Na última parte vai tratar sobre as penas e gozos futuros, né? E nós vamos encontrar lá que suicídio realmente é uma escolha muito danosa para a evolução do espírito, não só pelo sofrimento que ele vai passar após a morte, mas porque atrasa demais essa evolução. E evolução significa se aproximar da felicidade. Enquanto não tivermos essa compreensão que a vida que recebemos aqui é uma dádiva importantíssima para a nossa felicidade, apesar de ser um mundo de muita injustiça, a gente tem que ter compreensão que não existem injustiçados. E há muitas causas que levam as pessoas a cometer o suicídio, não é? O Espiritismo veio também trazer revelações sobre esse tema, não só no Livro dos Espíritos, mas nas obras de André Luiz, nós vamos encontrar bases para a gente compreender por que essas pessoas escolhem o caminho da fuga espetacular pelo autocídio. E também nós vamos encontrar nessa literatura o porquê algumas pessoas têm essa tendência. Porque notem, há muitas pessoas que passam por problemas dificílimos e não se desesperam, não perdem a vontade de viver e vão seguindo, não é? Eu mesmo já passei por algumas experiências de atendimento fraterno, lá na AME, em que as pessoas foram lá em busca de uma resposta para não cometerem o suicídio. E com 15 minutos de conversa, as pessoas desistiram. Mas as razões são as mais, assim, ao nosso olhar, não é? Que não temos essa predisposição, das mais bobas. Mas para quem tem essa predisposição, é um grave, né? É algo insuportável, que não tem solução na mente dessas pessoas. Às vezes, algumas chegaram para mim e disseram assim: eu vim aqui para mudar de ideia, porque eu quero pôr fim à minha vida. Eu digo: por quê? Porque eu fiz alguma coisa errada no meu negócio e estou devendo muito dinheiro. E quando essa pessoa, que tinha aí seus 18 para 20 anos, uma jovem, eu digo: quanto é a sua dívida? Ela me deu um valor de importância tão pequeno assim, ao meu ver, não é? Aí eu disse para ela: olha, minha filha, vou lhe dizer quanto é que eu estou devendo. Aí disse a ela quanto era que eu estava devendo. Ela disse: o quê? O senhor está devendo tudo isso? Eu digo: é.
E o senhor não se preocupa não? Eu digo, me preocupei um dia, hoje mais não. E ela disse, meu Deus, e como é que o senhor suporta tudo isso? Veja a dor dela, né? Não era nem 10% do que eu devia. E ela disse assim, ela com lágrimas, viu? Era um momento, né, psicologicamente grave. E ela deu um sorriso, né, mesmo em lágrimas, deu um sorriso assim. E eu entendi o sorriso dela. Disse, ele é mais desgraçado do que eu, me sinto feliz agora, porque ele deve mais do que eu. Ela saiu de lá satisfeita, porque encontrou alguém que passa por uma situação semelhante à dela, muito mais grave, proporcionalmente, não é? Mas só isso já fez ela dizer assim, se ele consegue, eu consigo também. Recomendamos o tratamento espiritual, ela fez a consulta, também a busca do tratamento mental. Nós acrescentamos ela que ela procurasse um médico, porque isso já é uma predisposição. E de onde se originam essas predisposições? Normalmente, nós temos dentro do nosso cérebro espiritual, né, uma divisão que eu gosto de usar, a divisão proposta pelo espírito Calderaro no livro No Mundo Maior. Quem já ouviu falar nessa obra de André Luiz, do espírito André Luiz, No Mundo Maior? É o livro da psique. Como eu gosto de... Todo maluco gosta muito de saber porque é maluco, não é? Eu estudo muito essa área, né? E Calderaro disse que a gente é dividido em 3 partes, né? O subconsciente, que ele chamou esse cérebro espiritual de casa mental. Tem até um capítulo, não é? Mas a explicação toda não está no único capítulo, está em 4, 5 capítulos, ele faz essa abordagem. E o subconsciente é uma dessas áreas. Depois o consciente e o superconsciente. Então, para a gente entender melhor como funciona isso, eu trouxe aqui uns brinquedinhos. Não sei se vocês permitem eu usar meus brinquedinhos. Eu vou usar, tá? Meu primeiro brinquedinho, o subconsciente. Vou colocar ele aqui, não sei se ele quer ficar. Então, o subconsciente, ele representa na nossa casa mental todas as nossas experiências arquivadas, todas. Desde as primeiras encarnações como princípio espiritual. Está lá no subconsciente. As reencarnações que tivemos, as experiências felizes e infelizes que tivemos, está tudo nessa área chamada subconsciente. Ela está ligada ao cérebro fisiológico, numa área chamada sistema nervoso. Vejam só. Não está ligado em lugar nenhum não, né? O subconsciente nosso está ligado ao sistema nervoso. Qual a função do nosso sistema nervoso no nosso corpo fisiológico? Ele trata da funcionalidade de todas as ações inconscientes do nosso organismo. Por exemplo, sistema digestivo. Vocês pensam para digerir uma carne? Ela faz sozinha. Vocês não pensam porque vocês não estão usando o consciente. O subconsciente ele trabalha. O consciente ele trabalha, né, organizando todas as nossas ações conscientes. E ele está ligado ao córtex motor. Olha, córtex motor. Se eu levantar o braço, é o córtex motor que está agindo. Movimento. Todo movimento consciente, uma galega, né? Todo movimento consciente, ele está no nosso consciente ligado ao córtex motor. O passo. Se eu quiser prender a respiração agora, é o quê? O
consciente. Quando o nosso coração bate, quem é que está controlando o nosso coração? O subconsciente. Todo o sistema nervoso. Como um é consciente, tem o nosso controle, o consciente é responsável para a gente agir à nossa vontade. A vontade do espírito se dá pelo consciente. Eu quero levantar o braço, minha vontade. Eu quero beber, eu quero fumar, eu quero pôr fim à minha vida. É o consciente. Mas o subconsciente atua no nosso consciente. Ele tem uma força invisível. Porque se a gente representar essa casa mental como um oceano, e nesse oceano tem um iceberg, vocês sabem que o iceberg tem uma pontinha do lado de fora e o resto do lado de dentro. Qual é a parte que fica mais mergulhada sob o oceano? É a parte de baixo, maior do iceberg. A pontinha, vamos chutar aí 5%, representaria o consciente. O restante do iceberg é o subconsciente. Quem tem mais força? A parte maior. Então, o subconsciente, segundo o espírito de Joana de Ângeles, muitas vezes nos controla. Isso não nos impede que usemos a nossa vontade própria, para que quando essa vontade do subconsciente chegar, eu não tome uma decisão. Pode sim. Nós podemos tomar uma decisão contrária a esse subconsciente. Como, por exemplo, o subconsciente diz assim, eu quero beber. Você nunca bebeu na vida. Você é uma criança. Mas em outras encarnações, no subconsciente, está registrado lá, várias reencarnações em que você bebeu. E que você foi alcoólatra. Se vocês analisarem a história da humanidade, era comum beber muito no passado, concordam? Até porque o nosso continente americano é novo, novíssimo. Então, muita cultura dos encarnados aqui no nosso continente americano vieram de encarnações no continente europeu, asiático, onde se bebia muito por conta do clima mesmo. Até porque geneticamente essa população tem mais, não é, no seu corpo resistência ao álcool, alguns reflexos causados pelo álcool, coisa que a genética do nosso continente americano não predispõe, porque é muito quente aqui, principalmente nessa área do Equador, não é? Não temos um inverno como nas proximidades dos polos. Então, reencarnado aqui, o subconsciente tem mais encarnações do que essa, que é o consciente. Então, subconsciente é passado. O consciente é o quê? Presente. Estão me acompanhando? Ou vocês só estão prestando atenção às cabecinhas? Vamos prestar atenção. Então, o consciente recebe essas informações do subconsciente em forma de impulso. Eu tive uma parente minha filha, com 3 anos de idade, ela acordou num sonambulismo natural, pedindo para fumar. Pedindo para fumar. Eu nem me assustei, porque eu tinha consciência do que estava acontecendo. E eu sabia que era o subconsciente enviando mensagem para o consciente. Isso normalmente ocorre durante o sono. A gente tem pesadelos. Eu vou contar um segredo para vocês. Jurem, levanta a mão direita e jurem que não vão contar a ninguém. Eu já fumei. É um crime hediondo, né? Os dogmáticos, que não aceitam nenhum crime, que o perdão está distante.
e parei de fumar. E foi o Espiritismo que me induziu a isso. E meu pai fumava, minha mãe não fumava, mas eu fui fumar com 18 anos. Por que eu fui fumar com 18 anos? Porque no período da minha infância, até os 17 anos, eu tinha crises gravíssimas de amidalite. Era assim, 3, 4 vezes por ano. Na minha infância, na primeira infância, eu tomava antibióticos, quase que diariamente, para controlar essas crises. Quando eu melhorei, que eu estava bonzinho, o subconsciente se apresentou. Como não tinha obstáculos fisiológicos, eu estava saudável no começo, eu me lembro que eu brincava de fumar com pedaços de gravetos de goiabeira. Porque o graveto da goiabeira, ele é oco. Não estou ensinando vocês a brincar não, viu? Você vê quando a gente já nasce com esse impulso. E eu acendi o fósforo, eu e meus primos, e brincava de fumar com pedaço de madeira de goiabeira. E já eram sinais, já eram impulsos. Já tinha outro primo meu que, vocês estão doidos, vocês são loucos. Mas isso são reflexos, são sinais que se apresentam. E é do subconsciente. E como eu não me precavi para o momento da prova, eu me deixei levar pelo subconsciente. Mas eu tinha tudo no meu consciente para rebater isso, porque eu fui evangelizado desde os 9 anos no Espiritismo, que condenava, né, o fumo, não os fumantes, o fumo, como todas as outras drogas, né, que fazem mal à saúde. Então tive essa informação. Mas a minha vontade não prevaleceu aos impulsos do meu subconsciente. Porque, provavelmente, em outras encarnações eu fumei bastante. E era normal e natural na outra encarnação. Na população mundial, fumar era algo charmoso. Tinha uma propaganda na TV dos Estados Unidos nos anos 50, em que mostrava assim, uma senhora porque naquela época não tinha anticoncepcional. Então você tinha 5, 6 filhos, né? Aí mostrava a propaganda televisiva de um cigarro, uma marca de cigarro. Os meninos dentro de casa rasgando as cortinas, tocando fogo no sofá. E a mulher, a mãe desesperada, descabelada, com os olhos fundos, roxos, cheio de olheiras. Aí parava a propaganda, ela ia lá, pegava uma carteira de cigarro, acendia e os meninos ficavam quietos, o cabelo dela ficava penteado, as olheiras sumiam. Aí a propaganda dizia assim: querem ter paz e calma e paciência? Fume esse cigarro. Como já mostrou aquelas propagandas em que a pessoa subia em cima de um cavalo, né, os faroestes, né, de que aquilo era bom. Mas hoje nós recebemos informações pelo consciente de que faz mal, para rebater o subconsciente. Então, para que serve o consciente? Para a gente captar informações que possam nos levar a combater os atos e impulsos ignóbeis que vêm do subconsciente. E a gente tem que se aproveitar desse consciente. Esse consciente é a encarnação. Mas quando a gente não busca essas informações úteis para a nossa saúde mental, espiritual e fisiológica, os impulsos vão nos dominar do subconsciente. Até aí tudo bem? Eu vou trazer outro personagem. Esse personagem aqui é o superconsciente. É nosso, está na gente. Todos 3 aqui não estão separados, estão unidos. O superconsciente
é onde está armazenada na nossa casa mental, né, tudo que é sublime, as substâncias sublimes. Estão lembrados quando Jesus diz assim: vós sois deuses, com letra minúscula, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus desenvolveu o seu superconsciente, onde armazena toda a parte moral nossa. Quando a gente vai para o jogo do futebol, chega lá, aí os satanases estão lá, né? Satanás, não sei se vocês sabem, né? Quer dizer, opositor. Vocês pensaram o quê? Opositor. Satanás é opositor. Então, o Satanás do Náutico jogando contra o Satanás do esporte. Aí dá vontade da gente esganar o Satanás do esporte. Não querendo, mas alguma coisa nos limita. Diz assim: não devo fazer isso. É o superconsciente agindo. Ele diz assim: não, Edson, eles são uns amores. Aí o subconsciente diz: vai lá, quebra a bandeira na cabeça dele. Isso tudo o consciente agindo, pensando que é ele que está no domínio. São os dois degladiando. Mundo de provas e expiações são destinadas a espíritos imperfeitos, perfectíveis, que têm muitas substâncias no subconsciente e pouca no superconsciente. Então, nós vamos errar mais do que acertar. Tenham certeza disso. Não queiram ser anjos sem antes utilizar bem o seu consciente. Nós temos que usar o nosso consciente para poder desenvolver as substâncias sublimes que estão no superconsciente. Senão a gente não se torna o Cristo. O Cristo tem mais substâncias no superconsciente do que no subconsciente positivas. Não é que Jesus apagou todos os seus erros do passado, está lá, mas o superconsciente é mais poderoso. O subconsciente está lá somente como armazenamento, história. Por exemplo, muitas coisas que nós fazemos no passado, quando a gente se lembra, a gente não se importa. Não nos importamos. Você se importa na infância, né? Quando seu filho vai lá e quebra aquele jarro que a tataravó guardou de família, não é? Aí ela chega lá e 2 anos de idade e derruba e quebra aquele jarro. Você perdoa fácil, não é? A criança de 2 anos, perdoável. Mas se for com 18 anos, não, 15 anos, adolescente, né? Aí, vou quebrar. Aí você não perdoa fácil. Porque no estado de infância é compreensível a gente perdoar. Mas quando a gente está muito próximo da zona de adolescência, fica mais difícil o perdão. Então, quando a gente erra, muitas vezes, fica armazenado no subconsciente esse erro. Quando o nosso consciente se dá conta, lá na vida adulta, ele olha para o passado e diz assim: não me perdoo. Ele não consegue. Por quê?
porque ele não tem substâncias no superconsciente que elabore esse perdão pela atitude que ele cometeu no passado. Estou falando não da infância fisiológica, mas da espiritual. Nós estamos mais perto da infância do que da maturidade que Jesus já alcançou. Por isso a dificuldade da gente se perdoar. E esse armazenamento no subconsciente, o que vai acontecer? Ele vai surgir no consciente para a gente elaborar isso, através dos sonhos ou de impulsos ocultos que se apresentam. É uma tendência. Se a gente começar a identificar essas tendências em nós, isso tem que ser de maneira muito, mas muito honesta com você mesmo. Não precisa contar para ninguém, porque ninguém está preparado para escutar os nossos impulsos ignóbeis. Mas podemos ligar para o Altíssimo, através da prece, conversando com o seu Espírito protetor e conversando com Deus. Porque isso faz com que você registre do consciente, elaborando substância no superconsciente. Somente pela busca de identificar esses impulsos que vêm na sua mente. Então, nós podemos identificar isso. É uma tendência à sensualidade, ao tabagismo, à drogadição, à fofoca, à maledicência. A gente pode identificar. Agora, se você usa o consciente para fingir que não está vendo, você finge que não está vendo, faz de conta. Não, deixa para lá. Aí vai deixando para lá. Isso acontece também com essas pessoas que têm uma predisposição ao suicídio. Ela tem no subconsciente várias reencarnações em que cometeu suicídio. Então, se ela ficar alerta aos primeiros sinais, qualquer contrariedade, ela perde a vontade de viver. Qualquer contrariedade. Mas não toma aquela decisão de imediato. Mas se isso acontecer com vocês, parem. Por que chegou até mim? Duas possibilidades. Uma obsessão espiritual, uma influência espiritual. Eu não trouxe o bonequinho da influência espiritual, sou eu, tá? Aí o que vai acontecer? Se você tiver em outras encarnações, no subconsciente, alguns episódios, vários, de suicídio, não precisa do obsessor. Basta algumas circunstâncias na sua vida. Por exemplo, eu evangelizei uns 9 anos lá na AMEA, algumas adolescentes, pré-adolescentes, e uma delas tinha cometido suicídio. Ela tinha 14 anos. A causa da tentativa de suicídio dela foi um namoro. Um outro adolescente de 15 anos. Ela tentou suicídio porque ele acabou. Então, subconsciente aqui, porque mesmo que haja uma influência espiritual, dizendo assim, essa vida não presta, você é feia, ninguém gosta de você. Se você não tiver essa predisposição aqui, provavelmente você não vai de imediato tomar essa decisão. Ela tomou de imediato. Na primeira experiência, no primeiro namoro, ela tomou essa decisão. Então, certamente ela tinha arquivo no subconsciente. E esse subconsciente veio para o consciente, para o presente. O passado veio para o presente. E ela agiu, à vontade dela. Vou me matar. Mas antes disso, os sinais aparecem, gente. Aparecem os sinais. E a gente pode identificar isso. Isso se chama
conhecimento. Santo Agostinho, último assunto da terceira parte do Livro dos Espíritos, conhecimento de si mesmo. Leiam lá, é o Espírito de Santo Agostinho. Ele não vai pedir para a gente sentar, pegar um sininho, acender um incenso, apagar as luzes, botar uma musicazinha linda e começar a zunir. Não. Ele vai mandar a gente, vai pedir que a gente identifique esses impulsos ignóbeis. Se eu morresse agora, com exceção de Sebastião, que é imortal, se eu morresse agora, a minha consciência estava tranquila? Eu fiz mal a alguém? Ele pede para a gente fazer isso todos os dias antes de dormir. Todos os dias antes de dormir. Sabe por quê? Porque a gente esquece dos erros que comete. É do próprio cérebro. A gente esquece. Mas fica, armazenado no subconsciente. O subconsciente é tão poderoso que ele identifica e registra tudo ao nosso redor que o consciente não consegue registrar. Por exemplo, vocês estão vendo minhas pernas atrás desse púlpito? Não. Mas o subconsciente capta. Através de um campo mental, ele grava tudo, detalhes que o consciente não consegue perceber. Está tudo registrado aqui. Nossos erros, nossos acertos. Se a gente errar demais, acumula muito lixo aqui. E ele fica mais poderoso para a gente tomar decisões erradas. Então a gente tem que usar o consciente para armazenar coisas sublimes e nobres. A função do consciente é só registrar. Aí você registra para o sub, mas se for virtudes, você, além de armazenar aqui, você desenvolve o superconsciente. E ele vai ser uma ferramenta muito útil contra as imperfeições que estão aqui, que precisam ser domadas, não se apaga. Elas precisam ser controladas pela nossa vontade do Espírito. Então, essas pessoas que suicidaram muito, elas têm essas predisposições kármicas, não gosto nem de usar esse termo, mas é da lei de causa e efeito. Todas as nossas dores e sofrimentos são oriundas daqui, de dentro para fora. Porque aquelas dores de fora para dentro, a gente não tem culpa. As dores de fora para dentro, a gente não tem culpa. Pegar a Covid-19. Algumas pessoas vão pegar a Covid-19 e vão morrer, mas não é por conta da lei de causa e efeito, não. Eu nunca vi tanta gente dizendo assim, aquele povo da Itália morreu muito porque eram romanos. Gente, a maioria desses caras está tudo morando aqui na América do Sul. Aquele pessoal que fazia o mal lá na Grécia, é América do Norte, América do Sul. Podem perceber. Não é que lá não tenha, mas somente Joana d'Arc pediu para aqueles revolucionários criminosos, da Revolução Francesa, que só tinha sofrimento no plano espiritual, pediu a Jesus que reencarnasse eles aqui, os compatriotas franceses, que guilhotinaram injustamente muitas pessoas na Revolução Francesa. Vieram para o Brasil, foram milhões, reencarnaram aqui no Brasil. E, certamente, eles trazem esses registros. São registros, muitas vezes, culturais. Houve uma cultura no passado em que as mulheres, quando os homens morriam, as mulheres cometiam suicídio para morrer e ser enterrados junto com o seu amado. Não façam isso em casa, viu? Não façam isso em casa. Mas era uma cultura. Kardec perguntou, era um suicídio? Não, porque ela não tinha intenção. Muitas vezes elas iam porque eram obrigadas pela cultura da época.
a cometer o suicídio, se jogar e morrer lá junto com o marido. Tem uns maridos, hein, que... Aí está registrado. Quando chega um momento em que a gente não elabora substância no superconsciente, nós que temos no subconsciente muitas experiências de suicídio, vamos, em qualquer problemazinho, cometer o suicídio. No livro de André Luiz, O Brilho da Vida Eterna, uma mulher jovem, caridosa, fazia o bem, né? Mas uma briguinha com o marido. Qual é a mulher que não briga com o marido? Uma briguinha com o marido, mas ela colocou na cabeça que a vida não tinha mais sentido. Quem é que agiu? Subconsciente. Porque não tem motivo. Tem motivo você perder por uma primeira briga do casamento, porque ela idealizou o casamento perfeito. E ela começou a pensar assim, a desgostar da vida. A vida não tinha mais sentido. Ela era uma pessoa tão boa, tão caridosa, que os espíritos passaram a usar ela como parte da equipe espiritual de trabalho, de socorro aos desafortunados aqui na Terra. Ela passou a ser parte integrante de uma equipe de espíritos benevolentes. Tanto eles fizeram para que ela voltasse a ter vontade de viver, mas o subconsciente dela, começou a agir. O consciente dela não registrou a parte moral, a religiosidade, a espiritualidade. Podia ter uma religião, mas não tinha, só fazia presença, sem buscar elaborar a proposta cristã. Muitos de nós fazemos isso, mecanicamente. Vem para a casa espírita para tomar passe, entra e sai daqui pensando que cumpriu um compromisso com a vida ao vir à casa espírita e tomar o passe. Compromisso com a vida é daqui para fora, da porta ali para fora. Dentro da casa espírita é para a gente buscar recurso para o consciente, parte moral. Tanto no catolicismo, no protestantismo, a religião é importante para a gente armazenar pelo consciente substância para desenvolver o superconsciente. Ela se desgostou tanto da vida que o sistema imunológico dela baixou tanto que ela pegou icterícia e desencarnou. No plano espiritual, ela foi considerada suicida. Suicida, porque se desgostou da vida. Ela tinha vontade própria? Tinha, o consciente, não utilizou bem. Fazia caridade, mas não desenvolvia a caridade dentro dela. Ajudou muita gente, ajudou. O máximo que a equipe espiritual pôde fazer com ela, porque ela enlouqueceu após desencarnar, foi liberar ela, o perispírito dela, dos despojos do corpo, para que ela não sofresse tanto. Mas foi liberar ela do corpo, ela saiu desembestada, como dizia minha avó. Correu como uma louca. O máximo que os espíritos puderam fazer. Depois eles iam tentar socorrê-la de alguma forma. Foi o subconsciente que ficou livrezinho da Silva. Bastou uma dívidazinha como aquela jovem que ela... Talvez eu tivesse encarnações no passado em que eu cometesse suicídio. Mas o Espiritismo me deu subsídios para quando chegasse o momento da minha prova, o subconsciente nem venha. O subconsciente não agisse assim, desgoste da vida, a vida não tem sentido, a vida não presta. Que é o comum, né? O pessimismo é comum no passado, né? A história da humanidade é de muita derrota, muito sofrimento, né? Agora que a gente está tendo uma alimentaçãozinha saudável, a fome sumiu do mundo. A fome do passado não é a fome de hoje, não. A fome de hoje é do egoísmo humano. No passado era da natureza mesmo. Grandes fomes ocorreram no passado, por conta da natureza, por ignorância. Hoje é por egoísmo. Existe comida para todo mundo no planeta Terra e sobra, tanto que vai para o lixo. A questão da fome é
técnica, não é mais natural. Então é o egoísmo que faz com que muitas pessoas sofram. Então, nós somos espíritas, mas não estamos imunes ao nosso passado. E a gente tem que estar prontos para quando essas coisas vierem, a gente está preparado. Porque a gente desenvolvendo o superconsciente, no momento da prova, nós vamos ser sustentados. E a gente vai sorrir, chorar, sofrer, mas vai seguir em frente. É por isso que essas pessoas têm a predisposição. O ministro Zanzio da Regeneração, no livro Ação e Reação, vai explicar que essas pessoas suicidas, de muitas reencarnações, elas tendem a criar circunstâncias reflexas na encarnação para fugir do problema. De tanto fugir, em outras encarnações, pelo suicídio, está tudo aqui, armazenado no subconsciente. Quando chega o problema, se desespera. Aí, suicídio. Porque não usou bem o seu livre-arbítrio para acumular substâncias que possam desenvolver o superconsciente e no momento da sua prova você não fugir. E, digo mais, diz ele, o ministro Zanzio, tem coisas do nosso subconsciente que não tem jeito, a gente não vai conseguir vencer nessa encarnação. A gente vai cometer o mesmo delito. Pode não ser o suicídio, pode ser um vício, um impulso qualquer. Não vamos vencer. Só depois de algumas encarnações registrando coisas boas que possam desenvolver nosso superconsciente, a gente vai vencer algumas provas no futuro com os registros do subconsciente, contrariando esses impulsos ignóbeis que estão guardados em nós. Por isso que essas pessoas têm essa predisposição ao suicídio. Mas se você sentir essa necessidade de pôr fim à sua vida, se você está desanimado, deixando que esse subconsciente tome conta de você, porque ele chega assim, gente, a vida não tem mais sentido. Você não tem forças para vencer, você é um fracassado. Isso vem de dentro de você. Mesmo que tenha um espírito obsessor, ele se utiliza dessa fragilidade. E você começa a ver o mundo diferente, que não tem jeito, não tem saída. Quando ocorrer isso, ligue para o CVV 188. Ligue para lá e alguém vai pedir para você tomar outra decisão, vai lhe aconselhar. Dê um tempo, dê um mês, dê um ano. Se segure, se agarre de todo jeito. Mas depois você vai ter que ligar para o Altíssimo. Buscar uma religião. Cientificamente já foi pesquisado que as pessoas que têm religiões desde a infância, o que quer dizer isso? Registrando no consciente informações morais, desenvolvendo o superconsciente. Essas pessoas na vida adulta, elas são minoria entre os suicidas, porque há suicídios também causados por problemas mentais. Nós estamos falando disso. Estamos falando de pessoas normais que de repente tomam uma decisão equivocada. As pessoas que têm religião desde a infância, espírita, católica, protestante, Joana de Ângeles do Espírito diz assim, até aquelas mais rigorosas, que a gente gosta de criticar, né? Elas são úteis para barrar esse subconsciente. Nosso passado não é bonito, o passado da humanidade. Aqueles filmes, não é? Dos cavaleiros, da tábua redonda, aquela coisa. Aquilo ali é mentira, gente. Era de muita crueldade, muita maldade. Temos um arquivo aqui muito difícil para ser tratado. E a gente vai errar, diz o ministro Zanzio. Então, tem encarnações que a gente vai perder, mas vai registrar. Tem encarnação que é somente para a gente registrar, não é para ser feliz, não. Para criar subsídios para amanhã, com o superconsciente melhorzinho, vencermos o subconsciente.
Então não percamos tempo na nossa encarnação. Vamos buscar através de 3 atitudes que o ministro, aliás, o Calderaro, no livro do Mundo Maior, aconselha para a gente desenvolver o superconsciente. A partir daqui a gente vai sair de capa e sair voando, superconsciente. Ele diz assim, a gente tem que trabalhar primeiro a prece. A prece, gente. A gente é tão ansioso, né? Que a gente quer fazer uma prece e quer que Deus atenda imediatamente, né? Olha, tem prece que eu fiz há 20 anos atrás, só está chegando agora. Deus é muito atrasado. Ele é lento. Pense num homem lento. Se ele é um homem, né? Eu pedi há 20 anos atrás, ele me deu. Eu me lembro da prece. Eu disse, não foi nem a Deus, né? Foi o intermediário dele, Jesus. Jesus, me dê paciência, pelo amor de Deus. Há 20 anos atrás. Me dê paciência. E eu escutei uma voz, ele dizendo, Edson, eu vou te atender. Gente, só veio desgraça para a minha vida. Vizinha ruim. Cliente terrível. Chefe que me humilhava. Olha, só veio essas troçadas. Eu arengava tanto com Jesus. Mas eu te peço uma coisa, tu me manda essas coisas. Depois de 20 anos eu descobri que esse foi o efeito da minha prece. Para eu desenvolver a minha paciência, ele me mandou gente para testar até eu atingir esse limite. Hoje eu pareço aqueles cabas, sabe? Aqueles cabas que zen, não é? Nem tanto, hein? No trânsito a gente perde, né? O subconsciente empurra o superconsciente lá para baixo no trânsito. Mas as dificuldades é que vai desenvolver o superconsciente, através da prece. Segundo, a meditação. Não é a meditação transcendental, não. É aquela de Agostinho de Hipona, finalzinho da 3ª parte do Livro dos Espíritos. Autoconhecimento proposto por ele. Analisar seus pendores, suas virtudes, se você é econômico ou se você é avarento. Será que eu sou econômico ou sou avarento? Você faz essa análise verdadeira e corajosa. E por fim, a mais difícil, renúncia. Para desenvolver o superconsciente, a gente tem que renunciar a muitas coisas. Tem que renunciar a muitas coisas que o nosso orgulho e o nosso egoísmo quer que a gente haja. E ele está no orgulho e egoísmo. Está aqui, ó, muito cheio no nosso subconsciente. Aí a gente tem que renunciar a uma agressão, uma ofensa. Perdoar uma ofensa é perdoar-nos a nós mesmos. Porque se a gente se sente ofendido, a gente se sente magoado, já está fazendo mal. Porque quem age nesses momentos de raiva é o subconsciente. Se permanecer, onde é que o subconsciente está ligado? Ao sistema nervoso. Por isso que quando a gente fica com raiva, o coração acelera, intestino destrambelha, né? A gente se sente mal, a pressão aumenta, a glicose vai lá para cima, tudo se desmantela, porque é o sistema nervoso. Porque o subconsciente tem essa ação danosa quando a gente se irrita. Então, renunciar quer dizer renunciar ao conforto e sairmos em direção ao próximo para desenvolver esse superconsciente. Amar. Amar também é renunciar. E a gente tem o exemplo de Jesus no seu ministério ardente e apaixonado de que sem o amor a gente não tem salvação. Amando o próximo e a nós mesmos. Aí sim, a gente vai começar a renunciar muita coisa. Mas
Não renuncie a vocês mesmos. Amem-se ou busquem recursos para se amarem. Vocês são filhos do Altíssimo. Não deixe que as pessoas tirem isso de você. Você não é fraco. Você não é forte. Você não é melhor nem pior. Você é você. Deus lhe ama do jeito que você é. Feio, bonito, rico, pobre. Deus ama até os maus. Até se você estiver fazendo algum mal, Deus lhe ama. Então siga em frente. Siga o Mestre Jesus. É a terapêutica mais excelente para a alegria de viver. A mensagem do nosso Cristo Jesus. Que esta casa seja abençoada por Ele, por mais centenas de anos. E Sebastião vai estar aqui com a gente. Muita paz a todos.